Olá! Nesse domingo eu vou te entregar um princípio para você que é corretor de seguro de vida ou que trabalha em bancos e tem acesso a produto high ticket que atende clientes mais exigentes, clientes de alta renda, para você vender mais e melhor. Sabe aquele princípio que vai eliminar alguns nãos em sim? É exatamente isso que você vai ver nessa aula, nesse domingo de hoje. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. A franqueada Life Planner campeã da PTZ 2013, Marcele Del Valle! Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcele Del Valle. Há mais de 20 anos eu tenho experiência na área comercial. E minha última experiência foi pela Prudential, inclusive em homenagem à Prudential, estou com essa camiseta, que eu tenho muito carinho, por sinal. Não é nenhum patrocínio, tá? Mas eu tô aqui porque ela vai ser meu uniforme das aulas de domingo. Até para eu ser mais produtiva, parar de ficar pensando em qual roupa usar, se eu já usei essa roupa em outra gravação, essa aqui vai ser o meu uniforme nos próximos bons vídeos. Mas eu estou aqui para te falar um princípio que às vezes pode ser básico para você que é corretor de seguro, para você que é bancário e atende clientes exigentes, para você que já vende planejamento financeiro com lastros em seguros ou está entrando nesse mercado agora. Você já deve ter ouvido falar na importância de gerar empatia, credibilidade com o cliente e se interessar pelo cliente que está do outro lado, mas muitas vezes você não sabe como fazer. E eu falo isso por experiência própria, porque eu mesmo com toda essa vasta experiência comercial, a minha experiência era em cima de produto, e não em cima de vender um produto com o meu serviço, como muitas vezes o profissional do setor financeiro precisa ter uma certa condução positiva, uma maestria nesse sentido. E aí você ouve em livros, você até pode estudar sobre esse assunto, mas daí você deve perguntar, mas Marcele, como é que eu pratico isso na prática? E eu quero te mostrar aqui, nesse encontro de domingo, qual que é a discrepância, a diferença de um profissional que faz dessa maneira, que é o que eu recomendo você fazer, para o profissional que não faz esse princípio básico nas vendas com diferenciação. Você se interessar pelo seu cliente, isso vai fazer você trabalhar menos e vender produtos mais caros. Você seguindo um script, sendo um robô falante, um folheto ambulante, você não significa que você não vai ter resultado. Você só vai precisar trabalhar mais que os outros. No início da carreira, pode ser que isso seja confortável, mas depois de um tempo você fala, poxa vida, eu estou deixando de ir para academia, eu estou deixando de cuidar dos meus amigos, dos meus familiares, eu estou deixando até de ganhar mais dinheiro porque eu não consigo trabalhar mais. Faz sentido isso para você? Poxa, eu tenho 24 horas do meu dia, eu durmo 6 horas, cuido do meu filho, preciso fazer algumas questões essenciais, só que eu não consigo trabalhar mais horas. E aí aquele seu resultado está estacionado. Ou você percebe que quando você não tem essa técnica, esse princípio básico, você atende clientes que fecham seguros e produtos de tickets mais baixos. Então, eu quero citar aqui exemplos para você entender a diferença de como isso pode dar um efeito muito positivo no momento que você está com seu cliente potencial. Em 2011, eu entrei na Prudential e eu senti muita dificuldade. Eu fui treinada por um método que eu tenho muita gratidão, porque eu não conhecia outro método, e esse método foi capaz de me introduzir nesse mercado, porque eu antes disso não sabia nada de seguro, eu vendia carro. Então eu sabia o que era um freio ABS, eu sabia o que era um carro 4x4, eu sabia qual que era a diferença de uma Santa Fé para uma Vera Cruz, eu sabia.
mas sobre planejamento financeiro, proteção familiar, aquela linguagem era uma linguagem muito nova para mim. E aí eu percebi que a única saída que eu tive para eu poder ter resultado, e não eram resultados admiráveis, era eu seguir um script. Só que aquilo me cansou, porque eu atendia o cliente sempre da mesma maneira, tudo igual. E aí eu vi que aquilo estava muito desgastante. Os meus nomes eram de clientes sem perfil, as minhas ligações elas precisavam ser listas infinitas, e eu recebia mais nãos do que sim, tá? E aí eu descobri que quando eu tirasse da minha alma aquele perfil de vendedora zaça, de tiradora de pedido, e deixasse isso de lado, e me comportasse como uma consultora, uma pessoa que estava ali literalmente interessada genuinamente pelo cliente, eu comecei a ter mais resultado. Mas daí, peraí, você deve estar falando, mas Marcela, eu sou racional, eu sou da área financeira, eu não gosto desses mimimi, eu não gosto desse nhenhenhé, de ficar puxando o saco do cliente, de ficar falando da foto da família, eu não gosto disso. E aí eu quero te falar, eu também não gostava, eu me sentia muito invasiva e não conectava comigo. Então, eu sentia que eu estava sendo uma profissional que não era eu de verdade. E aí, quando que eu comecei a me tornar uma profissional que gerava mais resultado e esse cliente gerava uma admiração porque via um valor agregado em mim, no meu atendimento? Quando eu comecei a ter empatia com esse cliente potencial. E aí, o curioso, se a gente pegar o celular e colocar no Google, tá? O significado da palavra empatia. Vamos fazer isso? Eu não fiz isso antes, mas vamos fazer? Olha que legal. O que é a empatia? A empatia é a capacidade psicológica de sentir o que outra pessoa sentiria, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que o outro indivíduo sente. Olha que poderoso. Mas daí você deve estar perguntando, mas Marcele, eu vendo um produto, que é o seguro de vida, que ninguém deseja, que ninguém sente vontade de comprar. Marcele, eu vendo previdência privada, que todo mundo está cansado, todo mundo já tem 1, 2 previdências privadas. Só que aí que tá. O segredo de você ter empatia, como o próprio dicionário fala, é você se colocar no lugar do outro. E aí eu quero te falar uma história para te dar uma clareza absurda de como isso faz diferença. Em 2012, eu comecei a ganhar dinheiro vendendo seguro de vida. Tanto que eu fui a primeira mulher, eu saí daquele cenário de vender seguros baixos, descobri um método que eu comecei a vender de forma diferente e ter muito resultado. Tanto que eu fui a primeira mulher campeã na área de vendas como Life Planner no Brasil, pela Prudential do Brasil. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu realizei um grande sonho na minha vida. Eu tinha um apartamento na época na região de Interlagos, era um apartamento lindo, de 60 metros quadrados, que eu tinha comprado com meu marido, com os recursos das vendas de carro. Só que eu tinha um grande sonho de morar num apartamento de 3 suítes, onde eu pudesse decorar meu apartamento como um apartamento de novela. Então, eu tinha um desejo de ter uma porta larga, com um puxador bonito. Eu tinha um desejo de ter uma cozinha com aquele forno elétrico, com aquele micro-ondas um em cima do outro. Eu tinha um desejo de ter uma casa bonita, porque eu cresci na minha infância tendo não uma casa suja, mas uma casa muito humilde. Então, o meu maior desejo era morar numa casa que eu pudesse construir a minha família, tanto que o condomínio onde eu morava se chamava Família Ipiranga.
E o apartamento que eu morava antes não era um ambiente para eu construir a minha família. Isso é uma coisa que eu posso falar em outro momento. Mas aí, quando eu fui procurar decorar esse apartamento, eu fui em várias lojas de planejamento de imóvel, de casa, né? De decoração. E todo profissional que fazia móveis planejados, o que eles mais queriam era cavar uma venda. E é isso que eu quero te dar um alerta. O profissional que está no setor financeiro, trabalhando com planejamento financeiro e proteção familiar, o cliente potencial não pode sentir que você está cavando uma venda. Aí você deve estar aí perguntando, mas Marcele, como é que eu faço isso, sendo que eu tenho meta para bater? Eu preciso vender 2 seguros, 2 produtos toda semana. Eu preciso pedir recomendação, senão eu sou mandada embora. Ou eu não sou reconhecida. Como é que eu faço isso? Eu vou te contar como que você pode construir essa empatia. Que foi a mesma maneira de quando a vendedora de móveis planejados da Ornari, se você não conhece a Ornari, é uma das referências de móveis planejados de alto padrão. Só minha cozinha custou R$70 mil. Eu investi R$70 mil para colocar móveis planejados no meu apartamento. A vendedora teve essa empatia. E ela me perguntou, me diz uma coisa, como é que você gostaria de ter a sua casa? Como é que você visualiza a sua cozinha, os móveis da sua casa? E foi quando eu falei, eu quero ter uns móveis, eu quero construir e decorar minha casa como uma casa de novela. E aí, todo momento que ela foi planejando aquele projeto, ela lembrava dessa informação. Então, ela alimentava, por forma de gatilhos mentais, aquele meu desejo. E aí, quando ela me deu a proposta de eu assinar um cheque de R$80 mil em móveis planejados de um cômodo da casa, não que eu achei barato, mas eu vi valor naquilo. E aí você deve estar aí pensando, mas Marcele, como é que eu faço perguntas eficazes para clientes que não têm desejo de comprar uma pólice de seguro, que não têm desejo de comprar mais um produto financeiro? E eu vou te explicar aqui. Quando você está com o seu cliente potencial e você percebe quais são os desejos dele, você consegue naturalmente se interessar de forma genuína por aquele cliente. Estou lá com um cliente potencial querendo proteger a família dele. Ele é um cliente que já administra a empresa dele de forma impecável, ele já tem dinheiro guardado, ele já tem algumas alternativas até para ele se sentir protegido, mas ele é um cara que não tira férias, ele é um cara que trabalha muito, ele sai todos os dias para trabalhar e volta 10 horas da noite. E aí você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Senhor cliente, me diz uma coisa, o que te motiva a trabalhar tanto? Aí o cliente vai falar os motivos dele. E aí, por meio do produto que você vende, do instrumento que você desenvolve, da ferramenta que você entrega para os seus clientes, você vai adaptar com o interesse que aquele cliente tem, que move ele todos os dias de trabalhar bastante, de buscar realizar os sonhos dele, de construir um legado dele. Deu para entender a diferença de quando você se torna um corretor de seguro, um profissional que vem de planejamento financeiro com laços em seguros, que tem empatia e tem interesse genuíno pelo cliente, a diferença? E aí, com base dessas perguntas certas, você vai construindo uma narrativa gentil e esse cliente vai tendo interesse por aquele valor que você está entregando, seja uma reunião presencial ou seja uma reunião via Zoom, digital. Então, se você é um profissional que está no setor financeiro, que quer vender seguro de forma diferenciada, eu convido você
a clicar aqui no link e entender que hoje eu tenho disponível um curso muito eficaz para você eliminar 1000 nãos em um ano, que você tem 1000 nãos em sim. Porque quando a gente não tem técnicas de diferenciação na venda, a gente recebe não por telefone, a gente recebe não na hora de obter recomendações, na hora de fechar o seguro, a gente recebe de um cliente nãos por todos os lados. Se você tem interesse hoje de ter uma direção de tudo que você pode fazer para diminuir os seus nãos de forma significativa, clica aqui nesse link que você saberá qual que é a direção certa para você ter resultados exponenciais. Te vejo no próximo domingo para eu te falar um pouco mais de como você pode se tornar um especialista na área comercial que vende tickets mais altos de forma mais eficaz, eficiente para clientes exigentes de alta renda. Sucesso! Vale!